Meu irmão, minha irmã, há uma urgência no meu espírito neste momento que não posso ignorar. E creio que Deus colocou você aqui não por acaso, mas porque o Espírito Santo quer revelar algo profundo sobre sua vida espiritual e sobre aqueles que você tem permitido que falem em nome do Altíssimo sobre sua alma. Você sente Deus falando com você agora porque esta não é uma mensagem comum. Esta é uma palavra que vem direto do coração do Pai. E preciso que você entenda que estamos vivendo tempos perigosos. Tempos em que Jesus Cristo mesmo nos advertiu em Mateus 24:11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. É o próprio Deus querendo proteger sua alma e sua família dos lobos que se vestem de ovelhas. O Espírito de Deus me revelou algo que vai abalar as estruturas do seu entendimento espiritual, porque muitos de vocês estão sendo alimentados com leite azedo, com doutrina corrompida, com palavras que não vêm do trono da graça, mas de corações enganadores que transformaram o púlpito sagrado em palco de performance e o evangelho puro em produto de consumo. Pare um instante e deixe o Espírito Santo examinar seu coração agora. Você tem sentido fome espiritual mesmo frequentando a igreja? Você tem sentido que algo não está certo, mas não consegue colocar o dedo na ferida? Respire fundo, porque Deus está prestes a abrir seus olhos espirituais como nunca antes. O primeiro sinal que seu pastor pode ser um falso profeta é quando ele prega mais sobre prosperidade material do que sobre a cruz de Cristo. Quando suas mensagens são recheadas de promessas de riqueza, de carros, de casas, de sucesso financeiro, mas você raramente ouve sobre arrependimento, sobre santidade, sobre morrer para si mesmo e viver para Cristo. Jesus disse em Mateus 6:19-20: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. E se seu pastor está constantemente pregando o contrário disso, meu irmão, minha irmã, você precisa correr para a presença de Deus e perguntar: Senhor, essa é realmente tua palavra sendo pregada? O segundo sinal é quando ele vive um padrão de vida completamente distoante da realidade da congregação, ostentando riquezas exorbitantes enquanto prega para pessoas que mal conseguem pagar o aluguel. E isso não é uma questão de prosperidade legítima, mas de coração corrompido pela avareza. Paulo escreveu em 1 Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando um líder espiritual se torna escravo do dinheiro, ele não pode mais ser servo de Deus, porque Jesus disse claramente que não podemos servir a dois senhores. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? Porque preciso que você entenda que o terceiro sinal é quando esse pastor nunca prega sobre pecado, nunca confronta comportamentos antibíblicos, nunca fala sobre a necessidade de arrependimento genuíno, mas sempre massageia o ego das pessoas com mensagens de autoajuda disfarçadas de evangelho. Jeremias 23:22 diz: mas se tivessem assistido ao meu conselho, teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e os teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. E um verdadeiro servo de Deus não tem medo de confrontar o pecado com amor, porque sua preocupação é com a salvação das almas, não com a aprovação dos homens. Pare. Respire. Deixe o Espírito falar com você agora, porque o quarto sinal vai mexer com algumas estruturas. Quando esse líder promove divisão no corpo de Cristo, quando ele ensina que apenas sua denominação está certa, quando ele põe o medo nas pessoas de frequentarem outras igrejas ou de questionarem seus ensinamentos, quando ele se coloca como o único canal de Deus para aquelas vidas. Jesus orou em João 17:21 para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E qualquer líder que promove divisão ao invés de unidade no corpo de Cristo está operando em espírito contrário ao de Jesus. O quinto sinal, meu irmão, minha irmã, é quando ele manipula as Escrituras para apoiar suas agendas pessoais. Quando ele pega versículos fora de contexto para justificar seus comportamentos ou para extrair dinheiro do povo. Quando ele usa a palavra de Deus como ferramenta de controle ao invés de libertação. Pedro nos adverte em 2 Pedro 3,16 sobre aqueles que torcem as Escrituras para a sua própria perdição. E isso é exatamente o que acontece quando alguém usa a Bíblia não para edificar, mas para manipular e controlar.
Acalme seu coração. Respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar de forma poderosa. O sexto sinal é quando esse pastor não demonstra os frutos do Espírito em sua vida pessoal, quando ele é conhecido por explosões de ira, por arrogância, por falta de domínio próprio, por tratamento duro com as pessoas, especialmente com aqueles que não podem oferecer nada em troca. Gálatas 5, 22, 23 lista os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E se essas características não são evidentes na vida de um líder espiritual, algo está profundamente errado. O sétimo sinal, que deve acender um alerta vermelho em seu espírito, é quando ele cobra dízimos e ofertas de forma coercitiva, usando maldições e ameaças espirituais para extrair dinheiro das pessoas. Quando ele ensina que Deus só vai abençoar se você der uma quantia específica. Quando ele transforma a casa de oração em casa de negócio. Jesus purificou o templo em João 2,16, dizendo: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai um mercado. E se seu pastor transformou a igreja em um mercado, ele está repetindo exatamente o que Jesus condenou. Não ignore esta mensagem, filho e filha do Deus Altíssimo, porque o oitavo sinal é quando ele não tem prestação de contas transparente, quando as finanças da igreja são em mistério, quando ele se recusa a explicar como o dinheiro do povo de Deus está sendo usado, quando ele age como se fosse o dono absoluto dos recursos da igreja, ao invés de um mordomo responsável. A Bíblia ensina em 1 Coríntios 4 e 2, ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel, e fidelidade inclui transparência e prestação de contas. O nono sinal vai mexer profundamente com o seu entendimento, quando ele promove experiências espirituais que não têm base bíblica, quando ele enfatiza mais os sinais e maravilhas do que a palavra de Deus, quando ele promove manifestações estranhas que não glorificam a Cristo, mas causam confusão e escândalo. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. E tudo o que vem de Deus traz ordem, edificação e glorificação de Jesus Cristo. Apenas pare e sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora, porque o 10º sinal é quando esse líder não tem relacionamentos saudáveis com outros pastores e líderes espirituais maduros. Quando ele se isola, quando ele não aceita correção, quando ele não tem mentores espirituais, nem pessoas que possam questionar suas decisões. Provérbios 27:17 diz: ferro com ferro se afia, assim como o homem afia o rosto do seu amigo. E um verdadeiro servo de Deus busca relacionamentos que o desafiem a crescer espiritualmente. E o 11º sinal, que talvez seja o mais perigoso de todos, é quando ele não aponta as pessoas para Jesus Cristo, mas para si mesmo. Quando ele se torna o centro das atenções, ao invés de ser apenas um canal através do qual a glória de Deus flui. Quando as pessoas saem da igreja falando mais sobre o pastor do que sobre Jesus. Quando ele aceita adoração e veneração que só pertencem ao Senhor. João Batista declarou em João 3:30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E essa deve ser a postura de todo verdadeiro servo de Deus. Tire um momento só seu e pergunte, Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Porque preciso que você entenda que não estou falando isso para causar divisão ou rebelião, mas porque o próprio Jesus nos advertiu em Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E é responsabilidade de cada cristão maduro discernir entre o que é de Deus e o que é do inimigo. Ore assim comigo agora. Coloque a mão no coração e diga estas palavras com fé. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu clamo pela Tua sabedoria e discernimento espiritual. Senhor, abre os meus olhos para ver a verdade. Remove de mim toda a cegueira espiritual, toda manipulação religiosa, todo engano que possa estar me afastando do Teu caminho. Espírito Santo, Tu que és o Espírito da verdade, revela-me se estou sendo alimentado com a Tua palavra pura ou se estou sendo enganado por falsos ensinos. Dá-me coragem para me posicionar pela verdade,
mesmo que isso signifique mudanças difíceis em minha vida. Senhor, eu quero ser guiado por Ti, não por homens. Quero ouvir a Tua voz acima de todas as outras vozes. Protege-me, protege minha família, protege todos aqueles que amo dos lobos em pele de cordeiro. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para você, porque Ele se importa profundamente com sua jornada espiritual e não quer que você seja presa fácil de enganadores que usam o nome de Jesus para seus próprios propósitos egoístas. O Senhor está levantando uma geração de cristãos que não se deixam enganar facilmente, que conhecem a palavra de Deus profundamente, que têm discernimento espiritual aguçado e que não têm medo de confrontar o erro com amor e verdade. É importante que você entenda que identificar esses sinais não significa que você deve sair julgando e condenando líderes espirituais, mas sim que você deve orar, buscar confirmação no Espírito Santo, comparar tudo com as Escrituras e, se necessário, buscar um lugar onde você possa ser verdadeiramente alimentado espiritualmente. Às vezes, Deus permite que passemos por essas experiências para que nossa fé seja purificada e nossa dependência seja transferida dos homens para Ele. Lembre-se do que está escrito em Atos 17:11, sobre os bereanos, que foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Seja um cristão bereano, que recebe a palavra com alegria, mas também examina tudo à luz das Escrituras, que não aceita nada cegamente, mas testa todos os espíritos para ver se são de Deus. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você enquanto eu preparava esta mensagem. Você tem um coração sincero diante de Deus? Você realmente quer servi-lo em espírito e em verdade? E é exatamente por isso que o inimigo tem tentado confundir você através de falsos ensinos e líderes corrompidos. Mas saiba que Deus está trabalhando em sua vida neste momento. Ele está removendo as escamas dos seus olhos espirituais. Ele está te preparando para uma jornada mais profunda e verdadeira com Ele. Silencie o coração. Respire devagar, porque quero que você se una a mim agora numa oração final de consagração e entrega total ao Senhor. Amado Jesus, eu reconheço que só Tu és o caminho, a verdade e a vida, que só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, eu me coloco inteiramente em Tuas mãos, renuncio a todo engano religioso, a toda manipulação espiritual, a todo falso ensino que possa ter contaminado minha mente e meu coração. Eu Te entrego minha vida novamente, peço que Tu sejas o meu único pastor, o meu único líder, a minha única autoridade espiritual. Espírito Santo, conduze-me a líderes que realmente Te representam, que pregam a Tua palavra sem adulteração, que demonstram o Teu caráter em suas vidas. Senhor, faze de mim também um instrumento da Tua verdade, que eu possa ajudar outros a discernir entre o verdadeiro e o falso. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Dá-me sabedoria para escolher onde congregar, com quem me associar espiritualmente e como viver de forma que Te honre em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, eu oro e me consagro. Amém. A verdade é que Deus está fazendo uma obra de purificação em sua igreja nestes últimos dias. Ele está separando o joio e o trigo, está expondo o que é falso para que o que é verdadeiro brilhe com mais intensidade. Você não está passando por esta experiência de discernimento por acaso. Você está sendo preparado para ser parte de uma geração que conhece a voz do seu pastor e não segue estranhos. Lembre-se sempre das palavras de Jesus em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E confie que, à medida que você busca a Deus de todo o coração, Ele te dará o discernimento necessário para distinguir entre os verdadeiros e os falsos pastores, entre o que edifica e o que destrói, entre o que liberta e o que escraviza. Fale com Deus agora.
com toda a fé que você tem. Diga a ele que você quer ser uma ovelha que conhece a voz do pastor, que não se deixa enganar por vozes estranhas, que busca sempre a verdade acima da conveniência, que prefere a correção em amor ao engano em falsa paz. Deus está ouvindo você neste momento. Ele vê seu coração sincero, ele conhece suas lutas e seus questionamentos, e ele tem um plano perfeito para te guiar em toda a verdade. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com quem você ama, porque talvez essa seja a resposta que o coração de alguém próximo a você está esperando. Seja um instrumento do Espírito Santo na vida de outros. Seja luz numa geração que caminha em trevas espirituais. Seja sal que preserva e tempera num mundo que está perdendo o sabor da verdade. Mas há algo mais que o Espírito Santo quer que você compreenda sobre essa batalha espiritual que estamos travando contra os falsos profetas e enganadores que se infiltraram no meio do povo de Deus. E é isto. Esta não é apenas uma questão de identificar quem é falso e quem é verdadeiro, mas de entender que Deus está usando essas situações para purificar sua fé, para te ensinar a depender mais dele do que dos homens, para te fazer crescer em discernimento espiritual e maturidade cristã. Você precisa entender que quando Jesus disse em Mateus 24:24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, ele não estava apenas dando uma informação profética, mas estava te preparando para os tempos em que vivemos hoje, onde a linha entre o sagrado e o profano se tornou tão tênue que muitos não conseguem mais distinguir a voz de Deus da voz do enganador. O que o Espírito de Deus quer que você saiba é que existem líderes que começaram bem, que realmente foram chamados por Deus, mas que no meio do caminho se desviaram, se corromperam, se deixaram seduzir pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, pela adoração dos homens, e hoje são instrumentos nas mãos do inimigo para confundir e destruir vidas preciosas. Isso quebra o coração de Deus porque ele vê como suas ovelhas estão sendo dispersas, machucadas, exploradas por aqueles que deveriam protegê-las e alimentá-las. Pare tudo agora, inspire fundo, porque o Espírito quer falar algo específico com você. Talvez você esteja passando por uma crise de fé justamente porque descobriu que alguém em quem você confiava espiritualmente não era quem você pensava que era. Talvez você se sinta traído, confuso, decepcionado com líderes que você admirava e que se mostraram falhos ou até mesmo enganadores. Saiba que Deus permitiu que você visse a verdade, não para destruir sua fé, mas para purificá-la. Não para te afastar dele, mas para te aproximar mais ainda. A palavra de Deus em Jeremias 17:5 é clara quando diz: "Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor." E talvez seja exatamente isso que Deus está te ensinando agora, que sua confiança deve estar nele e não nos homens, por mais ungidos que eles pareçam ser, por mais eloquentes que sejam suas palavras, por mais impressionantes que sejam seus ministérios. Você consegue sentir o Espírito Santo movendo em seu coração neste momento? Porque ele quer que você entenda que identificar falsos profetas é apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais profunda de intimidade com Deus, onde você aprende a ouvir diretamente a voz dele, onde você se torna tão íntimo das Escrituras que ninguém consegue mais te enganar com doutrinas estranhas, onde sua relação com Jesus se torna tão real e pessoal que você não precisa de intermediários humanos para se conectar com o céu. O apóstolo João, movido pelo Espírito Santo, escreveu em 1 João 2:20: "E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas." E isso significa que todo verdadeiro cristão tem o Espírito Santo habitando em si, tem acesso direto ao trono da graça, tem a capacidade espiritual de discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o que edifica e o que destrói, entre o que vem de Deus e o que vem do reino das trevas. Mas para desenvolver esse discernimento, meu irmão, minha irmã, você precisa se alimentar constantemente da palavra pura de Deus. Precisa passar tempo em oração e jejum. Precisa buscar a face do Senhor em adoração verdadeira. Precisa se cercar de irmãos maduros na fé que possam te ajudar a crescer espiritualmente. Não existe atalho para a maturidade cristã. Não existe fórmula mágica para o discernimento espiritual. Existe apenas a decisão diária de buscar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças.
Acalme seu coração. Respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te mostrar algo que vai transformar sua perspectiva sobre toda essa situação. Deus não está surpreso com o surgimento de falsos profetas e enganadores no meio da igreja. Na verdade, ele já havia profetizado que isso aconteceria, e ele está usando essas circunstâncias para separar aqueles que realmente o buscam daqueles que apenas brincam de ser cristãos, para distinguir entre as ovelhas verdadeiras e os bodes disfarçados. Em 2 Timóteo 3, 1-5, Paulo descreve com precisão os tempos em que estamos vivendo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Observe como Paulo termina essa descrição. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Isso significa que esses enganadores não vão aparecer com chifres e rabos, eles vão ter aparência de piedade, vão falar a linguagem evangélica, vão usar os jargões cristãos, vão citar versículos bíblicos, mas por dentro são lobos famintos que querem devorar as ovelhas de Cristo. Por isso é tão importante que você desenvolva intimidade real com Deus, porque só quem conhece profundamente a voz do pastor consegue identificar quando alguém está tentando imitar essa voz para enganar as ovelhas. Jesus disse em João 10, 4 e 5, "E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos." Não ignore esta revelação que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração neste momento. Você foi chamado para ser uma ovelha que conhece a voz do pastor, que não se deixa enganar por imitadores, que tem discernimento espiritual aguçado, que consegue distinguir entre o que é de Deus e o que é do diabo, mesmo quando o engano vem disfarçado de religiosidade e piedade. E aqui está algo que vai revolucionar seu entendimento sobre essa questão. Deus não quer apenas que você se proteja dos falsos profetas. Ele quer usar você para ajudar outros a se libertarem das garras desses enganadores. Ele quer fazer de você um instrumento de libertação na vida de pessoas que estão sendo manipuladas e exploradas por líderes corruptos, que transformaram o evangelho em negócio e as ovelhas em fonte de lucro. Mas para isso, você precisa estar firme na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Você precisa ter suas raízes bem fincadas na palavra de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo e revestido da armadura espiritual descrita em Efésios 6, porque a batalha que você vai enfrentar não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Toque seu coração agora e se conecte com Deus, porque Ele quer fazer uma obra profunda em sua vida através desta mensagem. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único pastor verdadeiro, o único que tem direito de governar minha vida e guiar meus passos. Perdoa-me se alguma vez coloquei minha confiança mais nos homens do que em Ti, se me deixei impressionar mais pela eloquência dos pregadores do que pela simplicidade da Tua palavra. Espírito Santo, ensina-me a discernir entre o verdadeiro e o falso. Dá-me sabedoria para identificar os lobos que se vestem de ovelhas, mas também dá-me compaixão pelas vítimas destes enganadores. Usa-me, Senhor, para libertar outros que estão presos em sistemas religiosos corruptos. Dá-me coragem para falar a verdade, mesmo quando isso for desconfortável, mesmo quando isso trouxer perseguição e incompreensão. Que eu seja sal e luz numa geração perversa e corrupta. Que minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Proteja-me de todo engano, de toda manipulação, de toda sedução religiosa que tenta me afastar do caminho da verdade. Em nome de Jesus eu clamo e me consagro. Amém. A verdade que precisa ecoar em seu coração é esta: você não é vítima das circunstâncias. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você tem autoridade espiritual para resistir ao diabo e ele fugirá de você.
Você tem o poder do Espírito Santo para discernir entre os espíritos e não ser enganado por nenhuma artimanha do inimigo. Deus colocou você neste tempo e nesta geração para ser um instrumento de justiça, um canal de verdade, uma voz profética que clama no deserto desta sociedade espiritualmente perdida. Lembre-se sempre das palavras de Jesus em Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você precisa ter a simplicidade da pomba, que não guarda maldade no coração, que ama genuinamente as pessoas, que busca sempre o bem do próximo, mas também precisa ter a prudência da serpente, que não se deixa enganar facilmente, que observa, analisa, discerne antes de tomar decisões importantes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, e que você caminhe sempre na luz da sua verdade, protegido do engano, fortalecido na fé, cheio de discernimento espiritual e usado poderosamente como instrumento de libertação na vida de muitos que ainda estão presos nas garras de falsos profetas e enganadores, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e amém.